Bom dia, paz do Senhor para todos. Para dar continuidade na nossa revistinha, que está chegando já ao fim, né? Uma revista missiológica, que tem nos ensinado bastante, tem nos acrescentado bastante. Hoje o tema é, lá no capítulo 11, né, da revista, Missões Transculturais e o Desafio Acadêmico. E a revista é muito completa, não tem muito o que acrescentar, porque ela é muito completa, mas essa passagem aqui falando sobre o desafio acadêmico é muito interessante, porque vocês vão entender por quê. Da importância de nós termos um bom estudo da palavra, da importância de nós conhecermos as culturas e da importância de sabermos chegar em determinados lugares que o Evangelho ainda não chegou. Vamos estar orando e vamos estar iniciando o nosso trabalho. Pai Santo e amado, graças te damos mais uma vez, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa dádiva, Senhor, de estarmos aqui, essa oportunidade que o Senhor nos deste de amanhecer, meu Pai. Muito obrigado pelo dom da vida, Senhor. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, nos levantou, Pai. O Senhor, Pai, nos ajudou, Pai, a superar os desafios num dia como esse, como domingo, Senhor. E estarmos aqui na tua casa, Senhor, para aprender mais do Senhor, aprender mais da tua palavra e aprender mais do teu Evangelho. E não só aprender, meu Pai, mas colocar em prática tudo aquilo que nós estamos falando aqui, Senhor. Pai, abençoa esse dia, abençoa essa manhã, Pai, especial, Pai. Abençoa, Pai, esse momento, Pai, que nós iremos passar aqui hoje. Que a tua presença, Pai, seja notória neste lugar. Que a tua graça seja conosco, Pai, nesta manhã, Pai. E que vidas aqui hoje, Pai, serão transformadas pelo teu santo Evangelho. Muito obrigado por tudo, Senhor. É que eu te peço, Pai, não deixe que eu, Pai, venha atrapalhar a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá em Atos 17, versículo 16, por favor. Atos 17, versículo 16 ao 33. Vai tentar reduzir um pouco devido às programações hoje, mas não vai passar nada. Vai ser falado tudo que está proposto aqui. Diz assim lá em Atos 17, versículo 16: Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E os outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir essas novidades, as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Por isso esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas,
como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou dentre todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouvimos noutra ocasião. E por último, diz 33, a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Amém. Paulo, para a gente entender um pouco mais, aqui no verso 16, Paulo fala assim: enquanto Paulo o esperava, Paulo estava esperando Timóteo e Silas, porque eles ficaram para trás na viagem. Paulo vinha de Bereia, naquele momento, numa viagem bem distante. Ele estava em Tessalônica pregando o Evangelho, e ele foi para Bereia, voltou para Bereia, e de Bereia ele estava indo, passando, e nisso ele parou na cidade de Atenas, que era a cidade mais cultuosa do mundo daquela época. Atenas era uma cidade mais religiosa, era a cidade mais pagã, e era a cidade mais inteligente da época, onde as pessoas, elas paravam nas praças, não como nós. Quando as pessoas paravam na praça, não como nós, para poder conversar, jogar cartas, igual as nossas praças hoje em dia, para brincar. As praças daquela época não eram assim. As praças daquela época eram para dialogar. Se o governo colocasse um novo estatuto, aqueles homens inteligentes, intelectuais, iam para as praças para dialogar se aquilo ali tinha serventia para o povo ou não. Então era uma praça dessa forma. Imaginamos nós agora. Paulo está esperando Silas e Timóteo, e ele para ali e fica olhando aquele povo cheio de deuses. Tinha um homem chamado Diógenes, daquela época, que os grandes estudiosos diziam que Diógenes ficava andando com uma lanterna ao meio-dia, acesa, olhando para o chão. Aí as pessoas falaram: esse cara é doido, está olhando para o chão com uma lanterna ao meio-dia, não era nem de madrugada, olhando, não era uma lanterna, no caso era uma lamparina. Aí aqueles homens foram perguntar para ele: por que você faz isso? Você fica com uma lamparina ao meio-dia, acendendo uma coisa que já tem luz. E ele falou assim: estou vendo se eu acho algum homem nessa terra, porque aqui só tem deuses. Era o nível de Atenas, era o nível daquela cidade. Tinha tantos e tantos deuses que o homem estava procurando ver se achava pelo menos uma pessoa sequer, a não ser deuses. E eles eram muito aclamados pelo cultismo e também pela ignorância. Então, gente, acontece que Paulo, ele para naquela cidade, ele começa a ver aquilo tudo e ele se revolta. Primeiro passo, a primeira coisa que eu parei para pensar, quando nós vemos alguém dialogando, quando nós vemos alguém difamando o Evangelho, nós também nos revoltamos ou não? E Paulo se revolta. Paulo, ele fica aqui, a palavra fala aqui no 16, na parte B: o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E Paulo, ele se revolta, ele olha para aquilo ali tudo, e Paulo vai contender contra eles.
E olha o que diz na revista, na introdução. Nos meus primeiros anos de formação acadêmica e teológica, tive alguns professores que foram referência de intelectualidade. Entre eles havia um que se destacava no seu vasto conhecimento e profundidade. Ele ainda hoje é pastor e professor de diversos seminários, sendo um dos grandes nomes da teologia brasileira. Justamente no ambiente acadêmico, esse professor costumava destacar: apenas os melhores alunos dos seminários da nossa igreja deveriam ser enviados como missionários para outros povos e nações. Ele estava certo. Comunicar o Evangelho para o seu próprio povo, na sua própria língua materna, já é uma tarefa difícil. Muito mais difícil é fazer isso para um povo que você não conhece e é uma língua que você não domina. Na lição de hoje, veremos como a formação acadêmica pode ajudar e muito o trabalho missionário. Esse autor aqui, ele relata da importância de nós hoje termos um estudo teológico para poder sair para fora, se é assim que posso dizer, para ministrar o Evangelho. Não só na nossa cidade, mas quando nós formos conhecer outras cidades, até mesmo outros países, nós precisamos conhecer qual é a cultura local que paira sobre aquele ambiente. E isso não exclui uma pessoa que não faz um seminário, isso não exclui uma pessoa que nunca estudou a fundo o Evangelho, porque não depende só disso, não é isso que ele quer dizer, mas ajuda muito quando nós conhecemos a cultura local, ajuda muito quando nós conhecemos mais o Evangelho e ajuda muito quando nós sabemos até onde nós vamos colocar os nossos pés, a cultura local. E eu queria enfatizar algo muito importante aqui. Paulo, ele não chega lá em Atenas já tacando pedra nos atenienses. Paulo, ele chega no local e ele primeiro se revolta, internamente, e ele começa a se aproximar, e ele vai para o primeiro local que Paulo vai, ele vai para a sinagoga. O primeiro local que Paulo vai para a sinagoga. Por que para a sinagoga? Lá onde estão os estudiosos, e querendo ou não, os estudiosos, eles já tinham um conceito do Antigo Testamento. Então ali é um lugar mais fácil para você implantar o Evangelho. Por quê? Paulo, ele vai, usa o Antigo Testamento e aponta para Jesus no Antigo Testamento. Está vendo o que está escrito aqui? Então, aqui quer dizer isso, aqui quer dizer aquilo. E ele acha como estratégia ir nas sinagogas, porque é um pouquinho, entre aspas, mais fácil de começar um trabalho missionário. Só que Paulo, ele não para por aí, ele não se contenta. E ao sair na cidade, ele se revolta com tudo que ele estava vendo e ele usa uma outra estratégia. Quando ele começa a ministrar naquelas praças públicas, o pessoal pega ele, os homens querendo colocar ele no fogo, literalmente, leva ele para o Areópago. O que é o Areópago? Quem não sabe o que é o Areópago? Era um lugar onde havia debate. Imaginamos nós hoje pegar algumas pessoas inteligentes e colocar elas num local onde, entre aspas, toda a mídia, toda a sociedade vai estar lá, porque lá é o lugar de debate, lá é o lugar de discussão e o lugar de ideias. E esse povo pega, vamos ali, leva Paulo para o Areópago. E Paulo, chegando lá, ele coloca a ideia dele em pauta. E o que Paulo quer ensinar? Paulo, ele começa com uma estratégia. Ele faz o seguinte: tá vendo esse? Porque lá tinha uma placa escrita: o Deus desconhecido. E Paulo usa isso de forma muito graciosa e inteligente. Ele usa isso como estratégia. Ele pega assim, o Deus, aqui no 23, porque passando, observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo, ele usa isso como estratégia, em pegar
usar esse nome no qual ninguém conhece quem é esse Deus, então ele usa isso e fala, esse Deus desconhecido é o qual eu vou falar para você hoje. E Paulo também ele usa uma segunda estratégia para a gente enfatizar. Ele não chega lá advertindo, falando, botando o dedo na ferida deles, vocês são pagãos, vocês são religiosos. Ele não começa falando que eles são idólatras, não. Paulo começa pregando a redenção, ele começa pregando lá do início da criação. Ele não prega ele não prega a redenção, ele prega a criação. Ele começa da origem do Evangelho, ele começa da base do Evangelho, a criação, como foi a criação. E ele começa a pregar sobre isso. Ele fala sobre o mundo, que Deus fez o mundo e tudo que nele existe, o Criador. Aí ele fala que esse Deus desconhecido é o que fez o mundo. Esse Deus é o Senhor do céu e da terra. Esse Deus ele não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Ou seja, ele quer enfatizar para aquele povo, o Deus desconhecido que vocês não conhecem, no qual eu falo, ele não habita em santuário, ele não precisa desses sacrifícios todos, mas ele usa de forma cautelosa para poder chegar aonde ele quer chegar. E muitas das vezes, quando nós chegamos em determinados lugares, algumas casas, nós vemos até algumas imagens, já passei por situações assim, de fazer visita, e as pessoas não terem sabedoria, e elas chegaram numa casa que é cheia de imagem, e começar a falar, aquilo ali é do diabo, aquilo ali, começar a apontar, aquilo ali não é de Deus, aquilo ali não está certo, aquilo ali está trazendo tropeço para a sua vida. Ela não tem sabedoria, gente, porque o objetivo, quando você vai visitar um lar, e você percebe, né, que ali tem um altar levantado para algum Deus estranho, tem algum santo ali, alguma coisa, o objetivo não é esse, irmãos. O objetivo é você chegar na casa da pessoa e você ter sabedoria, em conhecer a pessoa, ouvir a pessoa e buscar estratégia para você falar da criação do Evangelho. Esse é o objetivo, porque quando nós fazemos isso, nós já colocamos o dedo na ferida, nós já julgamos de forma sem piedade e as pessoas acabam se afastando por conta disso. Então, Paulo ele usa dessa estratégia. E diz lá na revista, no 1, encontramos o relato de Paulo em Atenas, uma cidade conhecida por sua cultura filosófica e religiosa. Esse contexto histórico e cultural é importante para entendermos a mensagem de Paulo e a sua abordagem ao pregar o Evangelho ali. No versículo 16, Paulo está esperando por seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo. Enquanto aguarda, ele observava a cidade e se impressiona com a qualidade dos ídolos e templos pagãos ali presentes. Paulo, então, começa a pregar o Evangelho, e isso o leva a dialogar com os filósofos epicureus e estoicos no Areópago. Os epicureus, eles acreditavam que a vida cessava na morte. Morreu, acabou. Então nós temos que viver tudo que nós temos que viver, tudo que podemos viver, da melhor maneira, da pior maneira, nós só temos que viver, só isso. Porque quando morrer, acabou. A alma e o espírito acabam ali e encerra tudo. E dizem mais adiante, no terceiro parágrafo. Então, o apóstolo então argumentava que o Deus desconhecido que os atenienses adoraram é o mesmo Deus que ele está proclamando. Esse é o Deus que criou o mundo e tudo que nele há. Ele enfatiza que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e que não é adotado com ofertas e sacrifícios humanos. Paulo continua expondo o Evangelho, afirmando que Deus não está longe de nós, mas é um Deus presente e dele dependemos para viver, pois somos feitos à imagem e semelhança. Ele instrui os atenienses a se arrependerem e crerem no Evangelho de Cristo, que Deus ressuscitou dos mortos. As reações dos ouvidos foram variadas. Alguns zombaram de Paulo e o acusaram de pregar ideias estranhas. Outros demonstraram indiferença.
e outros, porém, creram no Evangelho e se uniram a Paulo. E é isso, o Evangelho é basicamente isso. Quando você for pregar em algum lugar, a gente não acha que vocês vão convencer alguém. A gente não tem poder nenhum para convencer alguém. E às vezes seremos zombados, às vezes seremos tratados com indiferença. Você vai estar pregando o Evangelho aqui, a pessoa vai virar até as costas para você. E às vezes vão até te perseguir por conta disso. Mas, como aqui no final diz que alguns uniram a Paulo. E lá no capítulo, no versículo 34, ele fala assim, a gente leu só até o 33, 34 fala assim: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Não sei quantos outros mais se converteram naquele momento, mas porque ele citou essas duas pessoas, né, Dionísio e Damares. Dionísio, ele era um homem que ele era como se fosse o zelador do Areópago. Ele era um homem que sempre estava ali organizando a questão das ideias, dos debates. Então, ele acaba se convertendo. O Senhor converte esse homem através da passagem de Paulo. O que Paulo fala? Aí ele fala mais adiante, aqui no 2, ao Deus desconhecido. Versículo 23. É importante para entendermos a estratégia de Paulo de criar uma ponte para conectar a mensagem do Evangelho com os atenienses. Nesse caso, Paulo menciona ter observado um altar na cidade de Atenas com inscrição ao Deus desconhecido. Os atenienses, talvez, na tentativa de agradar a todos os deuses, fizeram essa inscrição para incluir os deuses que eles não conheciam ou ainda não haviam identificado. Então é isso, Paulo ele usa a estratégia, porque eles levantaram altar para todos os deuses, menos para o Deus verdadeiro. Então Paulo ele usa isso como estratégia. Paulo então usa esse altar para lançar um ponto de conexão com os atenienses e introduzir a mensagem do Evangelho de Cristo. Ele argumenta que esse Deus desconhecido, que os atenienses adoraram sem conhecer, é na verdade o Deus que ele está anunciando. Com muita sabedoria, Paulo apresenta o Evangelho aos atenienses e enfatiza que o Deus que ele proclama, é o Deus verdadeiro e único. E a gente para perceber, cara, que muitas pessoas vão rejeitar o Evangelho, vão rejeitar a pregação. E a gente precisa também ter em mente que o Evangelho, ele em todo lugar é o mesmo, só que as abordagens precisam ser diferentes. Você não vai abordar a forma do Evangelho num lugar onde só tem mundano, onde só tem pessoas pagãs. Você vai ter que ter uma estratégia para abordar o Evangelho ali. Quando tiver pessoas que já têm um conhecimento, você vai usar uma outra estratégia para poder usar para poder abordar o povo. Aqui na segunda linha, fala sobre as missões transculturais, um desafio intelectual. Diz assim: a atividade missionária em contextos de diferentes culturas é um espaço importante da teologia reformada, fundamentada na crença de que a mensagem do Evangelho é para todos os povos, raças, línguas e nações. A tarefa da igreja de comunicar o Evangelho a pessoas de diferentes culturas e línguas envolve o esforço de cruzar fronteiras geográficas, linguísticas e culturais para alcançar esses povos. É muito comum pensar que os maiores desafios da vida missionária em contexto transcultural são a adaptação gastronômica, o aprendizado de uma língua exótica, a vida em contexto ortiz ou a renúncia e os confortos, a comodidade. Isso tudo é realmente difícil. Contudo, o maior desafio a ser vencido na comunidade do Evangelho em contextos transculturais é o desafio intelectual. Aprender um novo idioma, às vezes árabe, ainda não escrito, conhecer novas formas de expressão cultural
e avaliá-las à luz da Escritura, e aprender a aplicar a cosmovisão cristã a uma nova cultura são tarefas intelectuais que fazem parte do dia a dia do missionário. É muito difícil, irmãos. Eu imagino que seja muito difícil você entrar numa nação, aprender aquela nova língua e adaptar aquela língua ao Evangelho, aquela cultura. Você não vai chegar em determinado lugar para mudar a cultura. Você não precisa mudar, você não pode mudar a cultura, porque a cultura é algo padrão do local. Você não vai lá para mudar a cultura, você vai lá para implementar o Evangelho dentro da cultura deles. Porque e esse é o desafio. E às vezes nós achamos que o desafio é perseguição, é tudo isso. E não deixa de ser. Mas uma das coisas piores que é desafio missionário, eu creio que seja isso aqui mesmo. É a gente aprender a nova língua, é a gente introduzir o Evangelho naquela nova língua e adaptar o Evangelho na cultura local. Aqui ele cita alguns missionários intelectuais. Eu vou ler só dois, que é o William Crowley e o outro é o Francis Schaeffer, que é o último, número 4. Eu vou ler o 1 e o 4. Diz assim: um missionário inglês que trabalhou na Índia nos séculos 18 e 19 é chamado por muitos de o pai das missões modernas. Foi um talentoso linguista e traduziu a Bíblia por várias línguas faladas na Índia. Olha isso. Também fundou escolas e faculdades visando ao preparo de líderes cristãos locais. Um homem que era inglês vai para a Índia, uma língua totalmente diferente, e a Índia tem milhões e milhões de deuses naquele local. Ele traduz a Bíblia para aquele local e ele leva o Evangelho, e além disso ele ainda prepara líderes para aquele local. É um desafio enorme. Aí número 4, mais conhecido como o apologeta cristão, teve como ministério a vida missionária em um contexto diferente da sua cultura de origem. Ele era teólogo, filósofo e escritor cristão norte-americano. Trabalhou na Europa no século XX. A sua esposa, ele e a sua esposa fundaram, não sei o nome aqui, em 1955, um centro de treinamento e ministério que oferecia hospedagem para estudantes e viajantes que queriam discutir questões espirituais e filosóficas. Eles se concentraram em ajudar as pessoas a entenderem como a Bíblia se relacionava com as questões da cultura, arte, filosofia e política. É outro homem que foi muito importante, e infelizmente isso está se acabando, está se perdendo com o tempo. Quantas pessoas hoje, ainda existem bastante, mas certamente, principalmente na Europa, a Europa hoje, que foi o berço do cristianismo ali, ela hoje se encontra numa questão muito difícil, em decadência, cada vez mais pagãs, cada vez mais ateus, cada vez mais pessoas desacreditadas do Evangelho. E esse homem foi um homem importante para aquela missão. E a conclusão do trabalho é assim: o trabalho missionário transcultural tem como uma das suas maiores barreiras o desafio intelectual. Aprender uma nova língua, envolvendo-se com o etno-história de um povo de cultura diferente da sua, e conhecer novos sistemas e formas de pensamentos que compõem a peça do grande quebra-cabeça da cosmovisão de um povo para conseguir comunicar a mensagem do Evangelho, são atividades que requerem estudo e reflexão. Essa tarefa só pode ser realizada por aqueles que são chamados pelo Senhor, enviados pela igreja e que vivem na dependência do Senhor na missão. Esse também é um ponto muito importante. Não basta apenas você ser uma pessoa intelectual. Se Deus não te deu essa missão, você vai bater cabeça e não vai suportar o processo. Tem que andar junto. Tem que andar junto a missão e a área intelectual e a dependência de Deus.
e algumas aplicações para a gente encerrar, porque a gente vai hoje ter outros trabalhos. A mensagem do Evangelho é para todos os povos e precisa ser comunicada de modo correto. Primeiro ponto. Como Paulo em Atenas, precisamos aprender a comunicar a mensagem do Evangelho para alcançar as pessoas que vivem em diferentes culturas. O Evangelho é a resposta para todos que ainda desconhecem o Deus vivo. A mensagem do Evangelho tem de ser anunciada a todos os povos. Alguns precisam fazer isso diretamente, indo para o campo missionário. Outros precisam dar suporte a eles, trabalhando nas juntas missionárias e comissões de tradução bíblica. Outros ainda precisam assumir sua posição no sustento financeiro desse trabalho, sendo essa uma missão da igreja. Certamente você tem um papel a desempenhar e precisa fazer isso do melhor modo que puder, para a glória de Deus. Apologética cultural. Devemos ser capazes de argumentar a favor da fé cristã de modo lógico e persuasivo em meio à diferença de cosmovisões e crenças. E por último diz, o Evangelho está acima de todas as culturas. É nossa convicção de que a Bíblia está acima das culturas e é ela quem julga suas práticas, costumes e crenças, não o contrário. Nem tudo o que há em culturas que ainda não conhecem o Evangelho é necessariamente ruim ou contra a palavra de Deus, mas toda cultura deve ser julgada e confrontada com as verdades bíblicas a fim de ser restaurada. E isso é muito importante. Nós temos que encontrar a nossa posição dentro dessa linha de missões. Nós não podemos ir, tudo bem, nós não podemos apoiar, tudo bem também, mas nós temos algum papel importante, ou é ajudar financeiramente, com apoio aos missionários, ou é ajudar, não é orar um dia ou outro, é ter responsabilidade em, quando nós pegarmos uma responsabilidade de orar por aquela pessoa, cobrir ela com nossas orações, nós orarmos por ela, em todo o tempo. Então, isso também é ajudar, e muito. Mas nós precisamos ter em mente que nenhuma cultura pode dobrar o Evangelho. Nenhuma cultura pode dobrar a linha cristã. Por quê? Porque é elas que precisam se adaptar ao Evangelho, não o Evangelho que tem que se adaptar às novas culturas. Nós hoje vivemos dessa forma. Vamos falar do próprio Brasil mesmo. O Brasil, quando eu era criança, vocês, no tempo de vocês também, era um jeito. Na minha época era outro. E hoje já é de outra forma. E futuramente será também de outra forma. Só que o Evangelho continua sendo o mesmo. O Evangelho continua sendo pregado de forma íntegra, sem se curvar às novas culturas. Então, aqueles que vencerem até o fim serão salvos. Esse que é o detalhe, é esse que é a linha final do Evangelho. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, graças te damos, ó Pai, mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Muito obrigado, Pai, pelo encorajamento que Paulo teve em Atenas, Senhor. Isso nos auxilia e nos ajuda, Senhor, a viver melhor e termos estratégias missionárias, ó Pai. E sabermos chegar e entender a importância, Pai, de conhecermos o Evangelho. Senhor, que a graça do Senhor, Pai, seja com todos, Pai, que aqui estão. Que a graça do Senhor possa, Pai, iluminar e encorajar eles, ó Pai, a aprender mais, Senhor, das Escrituras, aprender mais do teu Santo Evangelho e da doutrina cristã, para que eles possam, Senhor, ter argumentos, Pai, teológicos, argumentos bíblicos, quando forem confrontados, não para usar, Pai, os ensinamentos como soberba, Senhor, não para usar, Pai, aquilo que eles sabem como soberba para cuspir o Evangelho nas pessoas, não, mas para que eles possam, Pai, manusear bem a palavra, manejar bem a palavra, Senhor, e viver, Pai, um Evangelho que dê frutos, Pai, um Evangelho, Pai, que muda, Pai, as pessoas, que muda os corações, Pai, e leva as pessoas para o caminho correto.
Senhor, seja conosco, Pai. Toma o nosso trabalho em Suas mãos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.